A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houver os sorteios de livros? Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 bilhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag
anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. Em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora uma oração para dar início às nossas lives. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Espírito Santo do Senhor Deus, para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e também dos 20 livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia,
e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos sortear uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG13183730, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número aí de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número aí para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Hoje de número par 6 e de número 5 ímpar. Rebanho de número par 6 e rebanho de número 5 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos, que diz assim: o castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir na terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vós escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no corvil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. E o livro é o livro Deuteronômicos, 34 capítulo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos ao sorteio. Capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Capítulo 32. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 32 contém 52 versículos. O Cântico de Moisés, versículo 1 e 2 e 3 e 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei.
e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. O Senhor Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um. Rebanho de número 18, pai, rebanho de número 17, ímpar. O livro sorteado para o rebanho é Atos, 28 capítulos. Glória ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 8 do livro de Atos. Capítulo 8 do livro de Atos contém 40 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementos, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E o livro é João, 21 capítulo. Livro de João. E o capítulo do livro de João é o capítulo 17 do livro de João. Capítulo 17. Capítulo 17 contém 26 versículos. A oração sacerdotal do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o Senhor Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora glorificada a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o Jesus, o Cristo, a quem o enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Um sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Filipenses, que contém 30 versículos, que diz assim: ação de graça e súplicas em favor dos filipenses. Versículo 3, 4, 5 e 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando.
em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor, eu irei fazer o sorteio agora da denúncia, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Denúncia de número 61. Denúncia de número 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constitui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm estas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora continuar, dar continuação ao sorteio dos rebanhos. Vamos fazer mais uma oração. A oração é a oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. E o rebanho agora sorteado é o rebanho de número 2 par e rebanho de número 1 ímpar. E o livro é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. 12. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de 2 Reis contém 27 versículos. Naamã é curado de lepra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele e o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou o jovem que da terra de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Rebanho de número 14, pá, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo do livro de Isaías é o capítulo 27. Capítulo 27 do livro de Isaías. Capítulo 27 do livro de Isaías contém 13 versículos. Perdão. Deus ama ao seu povo e o salva. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o dragão, serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, vigio e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e justamente os queimaria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Juízes. Capítulo 1 do livro de Juízes contém 36 versículos. Novas conquistas pelas tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: e te pelejamos contra... Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. E feriram eles em Bezeque 10.000 homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo é o capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos. Os judeus matam aos seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, e a sua ordem era para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contratavam a senhorar-se deles. Sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos.
todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se tornando mais e mais poderoso. Agora o último rebanho. Rebanho de número 4 par e rebanho de número 3 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Capítulo 12 do livro de Êxodo. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 51 versículos. A instituição da Páscoa, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal do mês. 2 meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Glórias ao nosso Senhor. Irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Irei sortear agora a denúncia. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo 1 a 3, e como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45 e Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento de fé religioso em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia, e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras, e recebam um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @G1-318-37-300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar lhe concedendo um livro e um capítulo para sua meditação no final desta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo. 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos que diz assim: a graça e a eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Versículo 12, 13, 14 e 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o quais eu sou o principal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que no final desta live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o capítulo do livro de Apocalipse é o capítulo de número 11. Capítulo de número 11 do livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 19 versículos. Ordens para medir o santuário do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: disponha-te e mede o santuário do Senhor Deus, o seu altar e os que naqueles adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não os meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 2 do livro de Daniel contém 49 versículos, que diz assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe-se o sono.
Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo estava perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Levítico, 27 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Levítico. Capítulo 4 do livro de Levítico contém 35 versículos. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés, e fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazê-lo contra alguns deles, e que se não deve fazer, e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo do livro de Lamentações é o capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os fiéis pedem misericórdia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossas mães são como as viúvas. A nossa água por dinheiro e bebemos, por preço vem a nossa lenha. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das nossas mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 58. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 58. Gratidão pela presença. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membro para elas permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagradas que estão presentes no vídeo da mensagem 19, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados. E que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e continuarem frequentando as 12 igrejas. Essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem
de número 19, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 10. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor, Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. E o capítulo é o capítulo 27 do livro de Jeremias. Capítulo 27. Contém 22 versículos. Os cânzes simbólicos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e cânzes, e põe-os no teu pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 7 do livro de Oséias. Capítulo 7 do livro de Oséias. Contém 16 versículos. Iniquidade dos reis e príncipes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, com também a maldade de Samaria, porque pratica a falsidade por dentro a ladrões e por fora rouba a horta de salteadores. Não dize no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que solvou a massa até que seja levedada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo é o capítulo 20 do livro de Jó. Capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Jó contém 29 versículos. Zofar descreve as calamidades dos perversos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Zafar:
o naamita. Visto que os seus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repressão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar mais um livro. E o livro é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos a mais um capítulo. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos. Ausentes do povo e presentes com o Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte do Senhor Deus um edifício, casa não feita por mão, eterna nos céus. E por isso mesmo, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao nosso último livro, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 17 versículos. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Senhor Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do Senhor Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei ler para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E, em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E, em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E, em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e, assim, receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24... a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo, seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. Se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo, e é que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar
o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora aos sorteios dos 20 números. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Número 11, vai meditar no livro de Deuteronômicos, capítulo 32. Número 1, Atos, capítulo 8. Número 15, vai meditar no livro de João, capítulo 17. Número 18, Filipenses, capítulo 1. 16, 2 Reis, capítulo 5. 14, Isaías, capítulo 27. Número 12, Juízes, capítulo 1. Número 8, Esther, capítulo 9. Número 20, Êxodo, capítulo 12. Número 13, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 9, Apocalipse, capítulo 11. Número 7, Daniel, capítulo 2. Número 4, Levítico, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 10, Lamentações, capítulo 5. Número 2, Jeremias, capítulo 27. Número 6, Oséias, capítulo 7. Número 3, Jó, capítulo 20. Número 17, agora, 2 Coríntios, capítulo 5. E por último, número 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas, examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar em nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para ter a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do Senhor Deus nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live, que todos possam ser muitíssimo abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.